hoje? Tá cansadinho? Não. Tá não? Quer? Peraí. Seu amigo aqui? Aê, glória a Deus. Nas próximas, quem vai fazer o fundo musical ali vai ser a Rafaela. Amém, aleluia. Isso aí tem poder. Eu tava vendo você hoje lá com os pezinhos de galinha. Amém, amados? Tudo bem aí? Tudo na São Santa Paz? Só vitória? Aê, hoje você já tá prevendo que eu vou chorar, então você tem uma garrafinha. Tá até aberta. Glória a Deus. Aleluias, 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 aleluias. Esse aqui não, esse aqui. Como é que vocês estão? Semana abençoada? Dandara, tudo na São Santa Paz aí? Mais ou menos? Vai ficar bom em nome de Jesus. Você não está aqui em vão, não. O fato de você estar aqui, estar buscando, estar perseverando, o Senhor ele tem visto isso. Não há nada do que nós façamos que passa despercebido aos olhos do Senhor. E você está no lugar correto. Pode ser que eu possa te ajudar uma vez, pode ser que outra vez nem tanto. Mas o Senhor não. Todas as vezes que você precisar dele, ele vai estar pronto a te atender, vai estar pronto a te ajudar. Independente da causa, independente da diversidade, do que você precisa. Deus é bom o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? E meu amigão, sarou a mão? Sarou a mão? Dandara, me conta uma coisa aqui, me fala uma coisa. Eles brincam de ficar trocando os nomes deles ou não? O nome? Não? Não, porque eles têm 2 nomes, os 3 têm 2 nomes. Ah. Rodrigo, outro Ian Henrique e Pierre Lourenço. Ah, tá explicado. Eu perguntei para ele o nome dele, ele me falou Rubens. É Rubens. E aí eu acho que na outra vez que nós estávamos olhando aqui era Rodrigo. E daí. Aí eu. E eu fiquei conversando com a minha esposa, eu falei, não é o filho da Dandara. Ela é sim, você não viu que você. Eu falei, mas não é ele, porque o filho da Dandara é Rodrigo, o outro menininho é Rubens. Eu falei, deve ser o priminho, um amiguinho, coisa parecida. Não, ele gosta de Rubens, mas Ah, Rubens. O Rubens Rodrigo, deixa eu falar, o tio trabalhou como um vendedor. O melhor vendedor que o tio já viu trabalhando se chamava Rubens Cardoso, ó. Benção. Rubens. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Amados, nesses últimos dias aqui que nós estamos nos reunindo aqui para adorar o Senhor, eu tenho percebido que o Senhor ele tem trazido palavras de repreensão, palavras de correção, né? Isso é maravilhoso, Joel. Amém. Glória a Deus pelo seu glória a Deus. Porque Deus corrige aquele que Ele ama, né? E eu até comentando com os pastores, eu falei, o Senhor, Ele está nos corrigindo a cada culto, Ele está nos repreendendo a cada culto, porque até eu, que não tenho o hábito, geralmente o Senhor sempre traz palavras de bênção para eu ministrar. E já há um bom tempo as palavras que o Senhor tem colocado no meu coração são palavras de repreensão, né? E isso é bom, isso é bom. E amados, eu sendo honesto com os irmãos, é muito difícil, acho que é por isso que Jesus ele comentou em Marcos 6 que o profeta ele não tem honra na sua própria casa. Eu acredito que é pelo fato de nós estarmos aqui, sermos uma comunidade, vivemos em comum, e quando nós às vezes trazemos uma palavra dura, a impressão que passa é, ele está falando para mim porque ele conhece a minha vida, ele conhece as coisas que estão acontecendo, ele sabe do que está se passando. Mas por incrível que pareça, é tão incrível que não, porque Deus jamais faria isso, né? Trazer de repente para falar de algo direcionado para você. Eu até estava conversando com a Andressa esses dias e eu falei assim, Andressa, você acha que Deus, ele na sua infinita bondade, ele vai de repente de uma certa forma pedir para que você leve um recado para uma pessoa? Se ele tem algo contra aquela pessoa, ele mesmo vai falar com aquela pessoa, ele mesmo ele vai
vai mostrar ou na palavra ou numa pregação e assim vai, né? É lógico. Nós, como líderes, é a nossa função cuidar, né? É a nossa função estar próximo, dividir, compartilhar, né? Porque às vezes tem coisas que nós também já fizemos e acabamos batendo com a cabeça. Poxa, eu fiz isso e não deu certo, né? Se eu fosse você também não faria. E a gente, né, aprende. O inteligente, ele aprende com o seu próprio erro. O tolo, ele aprende, né, ou melhor, o sábio aprende com o erro do outro. E o tolo não aprende de jeito nenhum. Fica batendo cabeça. E de uma certa forma, às vezes eu fico um pouco inseguro, fico um pouco incomodado de trazer uma palavra de repreensão, porque eu fico, poxa, será que as pessoas vão achar, né? Mas independente disso, a gente tem que fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Amém? Abra uma palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. É um versículo muito conhecido. Eu já previa isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz isso daqui, ó. E aí, agora eu estou esperto. Romanos 12, 2, amém? É um versículo de um capítulo muito conhecido, mas de uma essência tremenda. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração aqui. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, o Senhor me conhece as minhas limitações. O Senhor sabe o quão dependente do Senhor eu sou para tudo. O Senhor sabe que de mim não podia dar nada para os meus irmãos, a não ser aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, aquilo que o Senhor tem me mostrado. Me ajuda, Senhor, a passar isso de forma clara, de forma compreensível. Que o Teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, falar ao coração de cada irmão aquilo que o Senhor tem para cada um. E que isso fique gravado nos nossos corações, para que a gente possa cada dia mais estar no centro da Sua vontade e ver as Tuas bênçãos, Deus. Em nome de Jesus eu Te agradeço e Te louvo, Pai. Amém. Amém. Amém? Eu vou dar aqui eu gosto da outra linguagem, deixa eu ver se eu consigo aqui. Amém. Vou ler, vocês acompanham comigo aí, por gentileza. Na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Está escrito isso aí na Bíblia de vocês também? Não vos conformeis, tem algumas linguagens que falam com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Ou pela renovação do vosso entendimento. E o Senhor, ele, de uns dias para cá, ele tem confirmado algumas mensagens ao meu coração de umas formas inusitadas. Eu estava em dúvida referente à mensagem, e na oração que nós estávamos fazendo ao fundo, o pastor Paulo, ele falou, né? Que Deus pudesse renovar a nossa mente. E eu falei, glória a Deus, que assim seja então. Amados, então eu gostaria que você repetisse comigo que existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos repetir mais uma vez. Existe. Se alegra por isso, amados. A vontade boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Amados, a palavra no livro de João, pode fechar sua Bíblia, nós não vamos ler mais a Bíblia, tá? Pode guardar o seu celular, para você não ser tentado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. O pedestal da Rafa quase me derrubou aqui. Deixa eu colocar a Rafinha para trás aqui. Pronto. Amém. A palavra no livro de João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente entende que o amor de Deus, ele é incondicional. Ou seja, Deus escolheu nos amar e não há nada do que nós façamos para que Ele deixe de nos amar. Amém? Está claro então que o amor de Deus é incondicional? Amém. Ao ponto de Deus dar o seu único filho para morrer em nosso favor, em nosso lugar, para que dessa forma o Senhor pudesse novamente se relacionar com aquilo de mais precioso que Ele criou. Porém, existem várias outras coisas da parte de Deus que estão condicionadas a um posicionamento nosso. Existem várias outras coisas que há uma condição para que aquilo da parte de Deus se cumpra nas nossas vidas. Amém? Vamos entender algumas coisas. O perdão, por exemplo. Como alcançamos o perdão? Quando nós nos arrependemos, confessamos para Deus e o deixamos. E dessa forma, o Senhor, Ele nos perdoa. Amém? Enfim, vamos colocar aqui. Em Provérbios 28:13 fala, que aquele que confessa os seus pecados ao Senhor e os deixa, alcança a misericórdia. Amém? A sua entrada, o seu início na sua caminhada rumo à glória, ela está condicionada a você crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. E o interessante dessa palavra verdadeiramente, porque não basta só você crer. Quando a pessoa inclusive toma a iniciativa de se batizar, é porque ela creu verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Então ela se batiza e a partir deste momento você inicia a sua trajetória rumo ao reino dos céus, Amém? Então nós entendemos que quando você tem esse ato, você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você faz assim como os discípulos, futuramente apóstolos, fizeram, saindo pregando o Evangelho a toda criatura, todos aqueles que creem forem batizados serão salvos, como está em Marcos 16:16. Então o que acontece? De uma certa forma você inicia a sua trajetória, você carimba ali, coloca um carimbo no seu passaporte rumo ao reino dos céus. Nós que fizemos o curso do batismo recente, está fresco na mente aí, Rafa, não vai me desapontar. Amém? Há risco de nós perdermos a nossa salvação? Fala, princesas. Sim ou não? Qual é a condição para nós não perdermos a nossa salvação? É perseverar até o fim. Amém ou não amém? 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 Está claro até aí, amados? Estão compreendendo aí? Amém. A palavra no livro de Mateus capítulo 24:13 fala sobre isso, e Apocalipse também fala que aquele que vencer, o Senhor, Ele vai dar o direito de comer do fruto da árvore da vida. Amém? Então nós estamos vendo que existem várias outras situações que estão condicionadas a uma determinada condição. Amém? Para que você possa prosperar. Quando eu falo prosperidade, amados, não digo só prosperidade material. Eu digo você ser bem sucedido em tudo que você venha fazer. A palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, ela nos ensina que se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado em guardar os mandamentos que hoje Ele nos ordena, virão sobre nós e nos alcançarão toda sorte de bênção. E aí o texto ele traz uma série de bênçãos, que virá sobre a nossa vida e nos alcançará quando nós praticamos a obediência. A obediência nos leva a prosperar. Amém? Amém ou não amém? Existem as maldições depois disso, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar de coisas boas hoje. Amém? E falando agora de prosperidade financeira material, um livro que nos ensina muito, no sentido de contribuir. O livro de Malaquias é um livro bem claro, fala bem nítido, referente que há uma comporta do céu, que essa comporta do céu, o Senhor Ele promete que abrirá sobre a sua vida quando você traz a primícia,
né, daquilo tudo que o Senhor te deu durante um determinado período, você separa a 10ª parte, que é um ponto de partida ensinado por Abraão. Então você traz, quando você tem esse ato de contribuir por amor à casa de Deus, você, de uma certa forma, você libera sobre a sua vida essa comporta. Isso faz com que isso seja aberto, e essa comporta, ela alcança, as bênçãos são liberadas, bênção tal. A palavra, ela fala que são bênçãos que você não poderia aguardar. Há uma promessa de Deus que está condicionada quando você tem o hábito de contribuir. E o que é mais interessante de tudo isso? O que é mais interessante de tudo isso? Que tudo isso está na Bíblia. E é por esse motivo que é importante nós lermos a Bíblia. Por quê? Eu sei que não é simples ler a Bíblia. Eu sei, né? Eu sou tão carente da graça e misericórdia do Senhor quanto vocês. Mas é você pegar a Bíblia para ler, dá sono. É você pegar a Bíblia para ler, toca o telefone. É você pegar a Bíblia para ler, um vizinho te chama para contar alguma coisa. É o filho que chama para pedir alguma coisa. É o filho que chora. É o cachorro que late. E é difícil, mas você tem que perseverar. Ler, nem que for um capítulo, sabe? E leia algumas vezes. Leia até isso começar a fazer sentido. Você vai ler uma vez, pode ser que à primeira vista, pode ser que você não entenda muita coisa. Lê mais uma vez, lê duas. Aí o Espírito Santo, ele vai trazer, né, um entendimento para você. Você vai ler com a ótica do Espírito Santo. Você vai começar a ver que as coisas vão fazer sentido. E essas coisas, elas são bênçãos para as nossas vidas, mas muitas vezes nós não nos apropriamos porque não sabemos, e às vezes a gente não entende porque que de repente a nossa vida não anda em área A, em área B. É por isso que a gente tem insistido para você manter frequência nos cultos. Por quê? Se você não estivesse aqui nessa noite, você não ia estar escutando isso que nós estamos falando. Se você não tivesse dado, se de repente você não desse a sorte do R.R. Soares amanhã no seu programa da televisão trazer essa mesma mensagem, era algo que você não ia escutar. E é algo precioso tanto para mim quanto para vocês. Quando você pegar um texto para ler, incrível, tenta extrair desse texto a exortação, a edificação e a consolação. Leia até o Espírito Santo mostrar para você a exortação, a edificação e a consolação. Por quê? Quando nós lemos e nós enxergamos a exortação do Senhor num determinado texto, aquela exortação já liga um alerta, desperta um alerta na gente. E aí, então, poxa, é verdade, eu estou errando nisso, eu preciso melhorar. E aí é onde começa o período de edificação da sua vida. Você não está lendo como uma leitura para passar o tempo, de diversão, não. Aquilo que você está lendo é algo que o Senhor vai falar com você e você vai começar a mudar. E aí você vai ver que aquilo vai começar a fazer diferença na sua vida, você vai perceber que a sua vida vai mudar e depois vem a consolação. Por diversas vezes a gente precisa ser consolado pelo Senhor. E é na palavra de Deus que a gente vai encontrar. Sabe? Às vezes a gente espera de repente com que um irmão fale com a gente, às vezes a gente espera que um profeta fale com a gente. E às vezes Deus, ele quer ter uma intimidade com você maior. E se não tem um caminho melhor para você falar com Deus, para você ouvir a Deus, como a palavra. Deus, ele deu o Filho dele para que fosse possível, para que o homem pudesse novamente ter um relacionamento com ele. Ou seja, Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer mais que outra pessoa precise levar um recado seu. Ele quer conversar com você diretamente, igual nós estamos conversando aqui. E às vezes a gente fica, sabe? E às vezes esses recados, eles vêm igual aquele telefone sem fio. Sabe? Deus falou uma coisa lá na frente, quando chega para você aqui, chega totalmente distorcido. Não é melhor você falar diretamente com Deus? Se tem uma coisa que eu aprendi, eu não lembro quem me falou isso, mas ele falou assim: cara, se você tiver que falar, se você tiver que reclamar, se você tiver que chorar, vai logo na pessoa certa.
E era numa empresa. Eu lembro que era na empresa. Eu lembro que o pessoal estava reclamando de umas coisas que estavam acontecendo. E aí o pessoal estava cochichando ali. Aí o cara falou, pô, o encarregado tá ali, pô. É ele que... Vamos falar direto com o cara, a gente tem acesso, não é? Amém ou não amém? Até aí tá tranquilo? Tá tranquilo aí? Amém? 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 Bom, então nós vimos que o amor de Deus é incondicional e vimos que tem uma série de coisas da parte de Deus que estão condicionadas a um posicionamento nosso. Amém? E ressaltando novamente aqui, frisando novamente, existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que nós estávamos lendo um pouco antes. Eu queria que você imaginasse a boa vontade de Deus. Não a minha boa vontade. A boa vontade de Deus. Imagina a boa vontade de Deus. Imagina você com uma vida boa. Morando num lugar bom. Tendo condições de se alimentar de um alimento bom. Dirigindo um carro bom. Num bom emprego. Tendo filhos bons. Né? Tendo uma família boa, tendo uma igreja boa, amigos bons. Se imagina uma vida boa. Imagina você tendo essa vida agradável. Só que a gente sabe que a vontade de Deus ela não para por aí. Nós vemos aqui que a vontade de Deus ela tem a vontade perfeita. Imagina agora você morando num lugar perfeito. Você se alimentando, Deus dando condições de você se alimentar do melhor. Você tendo um casamento perfeito. Você tendo uma família perfeita. Você tendo filhos perfeitos. Um ministério perfeito. Uma igreja perfeita. Amigos perfeitos. Filhos abençoados. Filhos que você deixa ir para a escola e você não se preocupa que ele venha se drogar, que ele venha se embebedar, arrumar confusão. Você não se preocupa que ele vai se relacionar intimamente com pessoas do mesmo sexo. Você fica em paz. Porque você está nessa vontade perfeita, que é a vontade de Deus. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente foca, a gente olha, a gente se esforça muito para algo que é a nossa vontade. E tem uma vontade de Deus, e essa vontade ela é perfeita. Eu estava até hoje comentando com a Andressa um pouco, a gente estava conversando, e eu trouxe até um exemplo para ela. Eu falei, Dê, olha onde a gente mora hoje. O lugar onde a gente mora, existem lugares muito melhores, muito mais luxuosos, com mais estrutura, né? Coisas maravilhosas. Mas naquele lugar que o Senhor nos deu, ele é perfeito. Por incrível que pareça. Por que é perfeito? Porque lá a gente fica em paz quando a gente sai, quando a gente volta. A gente não se preocupa, os amigos que o Thomas tem no prédio lá, eles, né, brincam entre eles. De vez em quando tem os empurra lá, eu chamo a atenção. O síndico é um cara bacana pra caramba. Sabe, um cara parceiro, a gente precisa dele, ele ajuda a gente, sabe, não fica com... Os moradores, amados, o que mais me espantou quando a gente foi morar lá, porque assim, eu já fui, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas você vai em alguns outros condomínios, as pessoas elas não se falam, eles entram no elevador assim, fica sério, nem um bom dia. Lá o pessoal, bom dia, boa tarde. O Mizinho sabe, né, Mizinho? O Mizinho vai nos condomínios aí, daquela geralzão, não é, Mizinho? O pessoal não fala, sabe? E às vezes são pessoas que têm o mesmo poder aquisitivo. Quando às vezes a pessoa de repente não é do mesmo poder aquisitivo, até a gente entende, né? Falar, o cara tá no outro nível lá, mas enfim, né?
tá certo que eu estou chegando agora, estou caminhando, mas não, são pessoas do mesmo nível. Às vezes são 2 diretores de 2 multinacionais, mas as pessoas não se falam. E quando a gente foi morar lá, o que me espantou é essa questão das pessoas, sabe, falar com você, cumprimentar. Eu não entrei, eu fui no apartamento de um cara só um dia para ver o negócio desse, eu não entrei no apartamento de ninguém. Mas a gente conversa com todo mundo ali naquele espaço ali de convivência ali. Então assim, é perfeito. Embora é simples, tem outros melhores, mas é perfeito, é bênção, sabe? Tem um quarto para minha filha dormir o dia todo, né? Ou não? É ou não é? Tem um lugar para colocar um cachorrinho. É ou não? E existe essa vontade. Só que às vezes a gente não experimenta porque não há uma renovação da nossa mente. A gente fica preso a algumas coisas que é a nossa vontade e a gente se esquece que existe a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é perfeita. Eu lembro que antes de eu me converter, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu na minha infância, eu era parecido com o professor Pardal. Eu vivia com alguma invenção. Cada tempo da minha vida eu estava inventando alguma coisa. Era fazer fliperama de bolinha de coisa, era mexer nas bicicletas, e pior que eu quebrava tudo, porque eu começava a desmontar, depois não sabia montar, acabava quebrando. E era todo dia, era eu com martelo, com prego, com tábua, e eu me esforçava para uma coisa, me dedicava, e fui. Quantas coisas eu participei, quantas coisas eu me envolvi. Gente, eu só não me envolvi com a Rinodê, graças a Deus. Herbalife, também não fui. Mas você viu, é que eu também era meio medroso também. E aí eu vi que a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, e o mais interessante de tudo, é que quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava mais perdido que cego de tiroteio. Eu não entendia nada. Eu via as pessoas em mistério aqui, falando em línguas. Eu cheguei aqui um pouquinho depois que eu cheguei, chegou a Antoninha vinha no mistério, já e eu falei, meu Deus, o que é isso? As pessoas falando em língua. Um dia tinha uma menina ministrando aqui um louvor aqui, aí ela chamou o menino, vem aqui, eu quero falar com você. Viu? A mão meteu na cabeça, começou a cantar. Eu quero saber o que é isso, o que está acontecendo aqui. E o mais maravilhoso de tudo isso, que assim, quando eu vim para a igreja, além de eu não ter nada, o nada que eu tinha, Deus ainda me tirou, sabe? Eu já não tinha nada, e o nada que eu tinha, Deus me tirou, né? Foi a época mais maravilhosa da minha vida na fé. Eu orava tanto, eu chorava tanto na presença do Senhor. Eu tinha uma televisão lá em casa lá que não pegava, uma antena. E para a glória do Senhor, ela só pegava o canal da Renascer. Irmão, era só o que tinha. Era Renascer, irmão. Vixe, quanto eu fui ministrado pela Renascer. Tinha um CD que a Andressa guardou lá, ganhou um CD, era uma coletânea, meu Deus, aquele CD quase furou. Dava do dia, estava cena, quem conhece aquilo? Impressionou, um anjo preso agora. Lembra desse? Meu Deus, bem assim. Sabe quem eu achava que cantava essa música? Mara Maravilha. Eu falei, a Mara Maravilha que está cantando, que ela tinha se convertido também. Não, essa música é da Cassiane, né? É bem assim. É isso aí, Douglas. É isso aí. Irmão, enfim. E aí, eu vi que Deus, a partir do momento que Ele me trouxe para cá, para este lugar, eu sou fruto deste lugar. Eu tenho orgulho de falar que eu vim para cá e não sabia nada. Né? E o apóstolo foi investindo nas nossas vidas e a gente começou a caminhar. E eu fico muito feliz com tudo isso que Deus fez, porque de uma certa forma eu estou experimentando essa vontade, sabe? E eu não quero que isso seja exclusivo de A, de B e de C. Eu acredito que também você está experimentando essa vontade. Eu estava até conversando com a Camila esses dias no WhatsApp. O momento, Rafael, que você e a Camila estão vivendo é muito parecido. Eu posso até igual o que nós vivemos, né, Andressa?
Demos um passo de fé para nos casarmos no civil, que nós queríamos nos regularizar as nossas vidas, né? E, enfim, e foi tudo com muita luta, foi tudo com muito esforço. E o Senhor, Ele teve presente em todos os momentos. Nos momentos em que nós tínhamos e nos momentos que nós não tínhamos. Nos momentos em que nós estávamos e nos momentos que nós não estávamos. Amém? E, voltando aqui, a igreja, a gente precisa entender uma coisa. Que a igreja é um grande hospital. A igreja é um grande hospital. Quando você entender, quando a sua mente, ela de uma certa forma, se renovar a ter esse entendimento, muitas coisas vão fazer sentido na sua vida. E é algo que eu escutei aqui de um ministro aqui uma vez, e é algo precioso para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela fala no livro de Marcos, no capítulo 2, 17, que o Senhor, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Os sãos não necessitam de médico. Certo? E a igreja é um grande hospital. E se nós estamos aqui, é porque nós somos doentes. Nós precisamos sermos honestos conosco mesmo. É dessa forma que fala? Pi? Não, vou pular, que agora eu fiquei em dúvida. Nós precisamos entender que se estamos aqui, é porque somos doentes. E ainda no dia dessa administração, o cara falou para nós, ele falou assim, nós que estamos aqui estamos doentes. E os que estão lá fora? Estão mortos. Infelizmente, é uma realidade. Nós estamos aqui porque somos doentes. Isso aqui é um grande hospital. Mas é um hospital que tem um grande médico. Amém? Tem um grande médico, o médico dos médicos. E esse médico dos médicos, ele, todo domingo, toda terça, ele receita um remédio. Ele receita um remédio e aí ele passa para mim, o enfermeiro. E aí eu vou te visitar lá no seu quarto, né? E falo assim, olha, Xandão, meu querido, você precisa tomar esse remédio aqui, certo? E aí eu pego, deixo o Xandão e vou falar com o Paulo Vitor, vou falar com o Rafa, saber como é que eles estão, beleza? Aí no outro dia eu volto novamente com o remédio que o Senhor deu. Eu falei assim, Xande, como é que você está, Xande? Bom dia, tudo bem? Tá aqui, você precisa tomar esse remédio de novo, tá bom? E aí, estou falando pro Xande, mas isso serve para nós, viu, amados? E aí eu faço isso durante uma semana, levo lá. E aí no decorrer daquela semana eu pego a ficha do Xande, chego lá e eu vejo que nada mudou. Eu vejo que o Xande não melhorou em nada, né? Eu vejo que o Rafa, Mizinho, poxa, eu vou lá, levo o remédio, deixo, eu viro as costas, o Rafa pega o remédio, joga no lixo, joga na privada, sabe? O Mizinho também faz a mesma coisa, o Xande, está repreendido em nome de Jesus. E aí eu volto lá depois de uma semana e olho, poxa, o que está acontecendo? O organismo deles não está reagindo ao medicamento, à medicação. Ou seja, Deus, Ele nos dá um alimento, a gente ministra esse alimento, compartilha com a igreja, mas se você não tomar, se você não se apropriar, se você não colocar em prática isso na sua vida, não vai ter nenhum tipo de mudança. A palavra no livro de Tiago, capítulo 1, 22, fala sobre isso, que nós não podemos ser somente ouvintes e sim praticantes. Só que assim, se é isso que o Senhor tem nos dado, nós não aplicarmos nas nossas vidas, não vai mudar, não vai ter diferença. A gente precisa entender que a gente precisa mudar, que a gente precisa renovar a nossa mente e experimentar essa vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, né? Quantos aqui já assistiram Chaves? Sem rir, pessoal.
Chaves é uma praga, né? Chaves é a mesma piadinha sempre, mas você assiste, você dá risada com a mesma piadinha. Quantos aqui assistiram aquele episódio que a Chiquinha tá doente? Assistiu, Fê? A Fê vai lembrar bem que o seu Madruga, ele vai dar um remédio que é super ruim pra Chiquinha. E aí ela fala que não, pai, eu não quero tomar. Mas você precisa tomar, se você não tomar, você não vai sarar. E aí você vai tomar, eu não vou tomar. Aí ela fala, eu só tomo se você tomar. Aí ele, tá bom, filha, se eu tomar, você toma? Toma. Aí ele vai e enche a boca de xarope, aí ele um pouco de xarope ruim, aí ele finge que o Chaves está passando, a Chiquinha olha, ele cospe. E ele faz isso por umas 2, 3 vezes. Aí na terceira, a Chiquinha finge que vai olhar, e quando ela olha, ela vê que ele ia cuspir. Aí ele, ao invés de cuspir, ele engole. Aí ele faz aquela cara feia lá, aquela cara feia de seu Madruga. E às vezes a gente faz isso, muitas vezes. Às vezes a gente vem para a igreja e se distrai com tantas outras coisas e deixa de receber aquele alimento precioso. Só que uma coisa que a gente precisa entender e estar atento, que essa medicação que o Senhor tem nos dado, e essa medicação que nós temos ministrado aqui nos domingos, nas terças, é o que vai trazer vida para você. Eu e você, nós precisamos entender e renovar a nossa mente, no sentido do que? Poxa, eu não posso perder tempo, eu não posso me distrair. As coisas têm passado muito rápido, as coisas têm acontecido numa velocidade muito rápida. E às vezes, o Senhor, Ele libera algo precioso para a tua vida, e no momento de distração você não toma posse daquela palavra, e aí depois você não entende por que as coisas não acontecem. Você não entende por que minha vida está assim, por que a minha vida está assado. Se aqui na igreja todos nós não fôssemos abençoados, era algo de nos preocuparmos. Mas a gente vê, Deus ele tem abençoado pessoas neste lugar. E eu não estou falando só de coisa física, não, estou falando de coisas espirituais. Nós temos crescido, caminhado. Só que a gente precisa também ter um posicionamento. Nós precisamos entender que existe o centro da vontade de Deus, e quando você está embaixo desse centro da vontade de Deus, o Senhor ele se responsabiliza. Mas se você decide ter uma vida independente de Deus, o Senhor ele não se responsabiliza mais. É uma coisa que eu vejo que muitas vezes as pessoas falam do livre-arbítrio. Poxa, o livre-arbítrio, ele é maravilhoso. Por quê? Porque Deus ele não está te obrigando a adorá-lo. Deus ele não está te obrigando a servi-lo. Ele deixa para que você faça isso de forma espontânea. Porém, o livre-arbítrio, ele condiciona você à situação de você ter as consequências por tudo aquilo errado que você faz. Aos anjos não foi dado o livre-arbítrio. Para nós já sim. Deus ele quer que nós o adoremos em espírito e verdade. Ele não quer que nós o adoremos por obrigação. E no entanto, muitas vezes a gente... Não, eu acredito... Nós estamos tão cheios de tantas coisas, tantos preconceitos, tantas coisas já estabelecidas, sabe? Às vezes a gente viveu no mundão quase que a vida toda, né? Eu não tive a felicidade de nascer no berço cristão. Vivi no mundão a minha vida toda. E aí a gente vem do mundo de uma vida de derrota, de uma vida de fracasso, porque ninguém vem para a igreja que está tudo bem, não. A gente só vem para a igreja quando está tudo ruim. A gente precisa ser honesto, porque assim, quando está tudo bem, a gente não vem para a igreja mais. E tem uns que não vêm nem quando está ruim, sabe? Eu tenho notado, né, Johnny? Fala, Deus, né? Brincadeira, Johnny. Johnny, vou falar uma coisa para você, Johnny. Você é uma moça linda, mesmo porque tem Dianese no seu nome, isso influencia bastante. Deus, Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Melhor para você. Só que você tem que renovar a sua mente. Você tem que permitir que Deus faça uma mudança na forma de enxergar as coisas, para que você possa experimentar isso. As coisas do Senhor, elas não acontecem no tempo da gente. Tem um tempo do Senhor, mas acontece. Tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas,
não acontece no tempo da gente, nem da forma que a gente quer, mas acontece. Deus, Ele não se esquece de nada do que Ele prometeu. E o que Ele tem para a sua vida é bênção. O que Ele sonha para você são coisas boas. Uma família boa, um casamento bom, uma casa boa, um emprego bom, para que você tenha satisfação, para que você possa mostrar através da sua vida assim, e as pessoas possam enxergar que Deus está trabalhando na sua vida. E Deus, Ele tem pressa de fazer isso. Mas o que você precisa fazer? Está condicionado ao posicionamento. Amém? Durante um bom tempo, não só você, como eu também, nós queríamos fazer as coisas com as nossas forças, a nossa maneira. Experimenta agora fazer as coisas da maneira de Deus. Pega tudo que você tem, se possível você anota. Faz aquela lista de Natal, não se envergonha não, aproveita que está chegando o Natal, faz aquela lista de Natal, fala, Senhor, olha, eu tenho essa lista aqui e eu queria colocar no seu altar. Senhor, se for da sua vontade, se assim o Senhor permitir, que todos esses meus sonhos possam ser os seus sonhos também. E você vai ver que o Senhor, Ele vai passo a passo. O Senhor, Ele vai identificar o que é prioridade, e aí Ele vai, cura. Agora já está legalzinha, saiu da UTI, poxa, agora eu já posso dar alta para ela, agora vamos lá, trabalhando, poxa, agora... Amém? Amém. Vocês compreenderam, amados, até aí? Nós então, durante um bom tempo, a gente leva a vida da forma que a gente acha que tem que ser, e aí a gente acumula uma vida de derrota, uma vida de fracasso, e aí a gente chega na igreja e a gente não quer abrir mão dessa vida de fracasso que a gente teve até então. Abre mão, deixa isso para lá, vem viver uma nova vida. Eu estava vendo o testemunho daquele Rodolfo, ele tinha uma prática lá que ele tinha hábito de fazer, e aí chegou um momento que Deus falou para ele, chega. E aí ele entendeu, ele ficou feliz porque Deus tinha falado com ele, e ele falou, nossa, meu Deus falou comigo, e ele chamou a minha atenção nisso, e eu parei de fazer, e porque o Senhor falou que tem coisas novas. O Senhor tem coisas novas para cada um de nós, amém? O Senhor tem coisas novas para cada um de nós, mas nós precisamos, essas coisas novas estão condicionadas a um comportamento da nossa parte, a uma renovação da nossa mente, uma forma, com uma ótica da parte de Deus de enxergar as coisas. Nós precisamos mudar. Eu quero inclusive trazer aqui até falar um pouco da Arca de Noé. A Arca de Noé, nós lemos, sabemos que o Senhor então pediu que Noé construísse uma arca, e nessa arca foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, e um casal de cada animal, né? E assim se fez. E essa arca, no dilúvio, ela passou 40 dias. 40 dias. A deriva, podemos dizer assim. Imagina aqueles animais naquela arca. Os animais já não têm um bom cheiro, já não tem um cheiro muito agradável. Tem uns cachorrinhos que o pessoal tem aí que é cheiroso, né? Mas nem todos. Imagina aqueles animais fazendo as suas necessidades durante 40 dias naquele lugar. Não havia como sair dali. A não ser de repente os pássaros dar um voo e voltar, mas aqueles animais que estavam ali. Imagina como não estava o cheiro naquele lugar. Imagina como não estava difícil, insuportável a situação naquele lugar. Mas aquele lugar era lugar de salvação. Ainda que estava terrível a situação, com o dor dos animais, a arca era lugar de salvação. Ainda que a igreja, aos teus olhos, não seja boa,
Ainda que a igreja aos teus olhos te repreende, ainda que a igreja aos teus olhos chama a atenção por aquilo que de repente você está fazendo que não é tão bacana, ainda que a igreja tenha se incomodado com os seus erros, com os seus pecados, com as suas falhas, ainda que os irmãos tenham, te cobrado, chamado a tua atenção, ainda que o seu líder tenha te cobrado, tenha chamado a sua atenção, tenha trazido palavras duras, a igreja ainda é lugar de salvação. A igreja, por mais que aos teus olhos este lugar de repente não esteja tão cheiroso como você gostaria que estivesse, mas ainda é lugar de salvação. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Esse lugar aqui, ele não tem um mau cheiro quando nós não estamos aqui. Esse lugar, ele tem um mau cheiro quando nós estamos aqui. Quando nós trazemos aqui as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E Deus, na sua infinita bondade, Ele se permite em se aproximar da gente nessa condição terrível, por amor a nós, porque Ele não quer viver afastado daquilo de mais precioso que Ele criou. Então, a igreja não é ruim. Somos nós que não estamos tomando o medicamento direito. Somos nós que não estamos colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E muitas vezes nós, seres humanos transferíveis, a gente quer pôr a culpa na igreja, a gente quer pôr a culpa no líder, a gente quer pôr a culpa no marido, a gente quer pôr a culpa na esposa. Não. A gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa mudar. A gente precisa tomar um posicionamento. Eu trabalho na rua, Max. Não são todos os dias da semana, mas se coloca de pé em nome de Jesus, para que dê a impressão que nós estamos encerrando. Eu trabalho na rua. Agora não, agora tem ar-condicionado, tá uma benção. Mas um calor abençoado, eu abri os vidros, não era o suficiente. E aí eu chegava à tarde para buscar as crianças na casa da minha mãe, chegava todo suado. E parecia que quando você para o carro, parece que você soa tudo de uma vez, né? Aí eu chegava na casa da minha mãe para buscar as crianças, minha mãe sempre veio me cumprimentar. E aí sabe quando você fica assim com receio? Porque eu estava todo suado. E olha que eu sou um cara vaidoso, eu passo perfume desodorante, eu sou um cara vaidoso. E aí eu fico com receio de abraçar a minha mãe. E às vezes a gente se encontra numa situação tão terrível que a gente fica com receio de se aproximar de Deus. A gente deixa com que a nossa vida comece a trazer tantas coisas ruins, que vem trazendo tanto mau cheiro, que vem trazendo uma podridão, que a gente fica inseguro em se aproximar de Deus. Mas que você hoje, nessa noite, pegue esse remédio que vai te trazer vida. Comece a aplicar esse remédio na sua vida. Esse remédio ele vai fazer uma limpeza em você. Ele vai fazer uma mudança na sua vida. Ele vai fazer com que você comece a ter um posicionamento diferente, que não vai deixar você constrangido de entrar na presença de Deus.